Fala, meus queridos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença entre farol de neblina e farol de milha, eu vou te explicar o esquema elétrico da instalação desses faróis e eu vou te mostrar a instalação do farol de neblina do meu Ford Ka de segunda geração. Então, vamos lá! Antes de mais nada, vamos esclarecer a diferença entre farol de neblina e farol de milha. O farol de neblina é utilizado numa situação como essa. Você tem neblina, chuva ou até mesmo neve e a visibilidade é prejudicada porque tem uma precipitação de cor branca na frente do carro e você precisa ver a estrada e a sinalização perto de você. Já aqui é uma situação em que se usa farol de milha. A estrada é rural, não tem iluminação pública e o terreno é acidentado, então você precisa de um facho de luz de longo alcance e o mais próximo possível da luz do sol. Esse aqui é um exemplo de farol de neblina. Eles ficam instalados na parte mais baixa do carro e mais próximos das laterais. Esse é um exemplo de farol de milha. Eles normalmente são instalados na frente, acima ou no nível dos faróis normais do carro. No Brasil, um dos poucos carros que saíram com ambos de fábrica foi o Gol Quadrado nas versões GTS e GTI. Aqui a gente tem um comparativo entre os dois tipos. O farol de neblina é amarelo, na faixa de 2.500 a 3.000 Kelvin. Porque ele vai refletir menos na chuva ou neblina e mais na sinalização baixa da estrada. O facho de luz é curto e mais largo. Já o farol de milha é branco, na faixa de 5 a 6.000 Kelvin, porque ele vai iluminar o chão de terra, que é avermelhado, e a vegetação, que é verde. O facho de luz é mais longo e mais focado. Agora que a gente já sabe a diferença entre um e outro, vamos para os diagramas elétricos. O princípio é o mesmo, então não importa se você vai instalar farol de milha ou farol de neblina, vai funcionar para os dois. Vamos começar pelo nosso relé. Esse é um relé simples de 4 pinos. Aqui no pino 86, a gente vai ligar um fio que vem de algum poste-chave. Eu vou falar um pouco mais de onde puxar essa corrente daqui a pouquinho. Vamos deixar isso de lado por enquanto. O pino 85 vai ser o aterramento. O polo negativo da bateria é ligado na lata do carro, então toda a bateria do carro é aterramento. No fio que vem de algum circuito pós-chave, a gente vai instalar um interruptor, que vai ser esse botão que fica no painel. Eu também vou falar mais do botão daqui a pouquinho. Quando a gente acionar o botão, a corrente vai passar entre os pinos 86 e 85. Lá dentro do relé tem um solenoide. Quando a corrente passa por ele, isso vai gerar um campo magnético que vai acionar um interruptor interno entre os pinos 30 e 87. O pino 30 é o que a gente vai puxar do polo positivo da bateria. Essa corrente que vem do polo da bateria vai sair pelo pino 87, que a gente vai separar em dois, um para cada farol. Lá nos faróis, um fio vai ser a entrada de corrente e o outro a gente vai aterrar na lata do carro também. Eu já usei um relé similar no vídeo da partida do Chevette no painel, e esse vídeo vai estar linkado aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo. No fio que vem da bateria para o pino 30, a gente precisa colocar um fusível. Mas você sabe como calcular a amperagem desse fusível? É bem simples. Lá no ensino médio, a gente aprende que a potência P é igual ao produto da tensão U pela corrente I. Vamos considerar nossa tensão 13 volts. E a potência é informada na embalagem do nosso consumidor. Essa lâmpada halógena tem 55 watts. Então, dividindo 55 por 13, nós vamos ter uma corrente aproximada de 4,2 amperes por lâmpada. Como as nossas lâmpadas estão ligadas em paralelo, a tensão em ambas vai ser a mesma e as correntes elétricas vão se somar. Então, a gente vai ter aproximadamente 8,4 amperes no circuito. A maioria das pessoas gosta de colocar uma margem de uns 10% a mais, então isso daria 9,2 amperes. Ou seja, um fusível de 10 amperes seria, em teoria, suficiente. Por experiência própria, eu acho que usando um fusível de 15 amperes, a gente ainda protege o circuito de grandes oscilações e evita que o fusível queime por qualquer coisa. Por exemplo, quando a gente dá partida no carro e pode ter uma queda de tensão, isso vai momentaneamente aumentar a corrente. Então, eu vou usar um fusível de 15 nesse projeto. Pode parecer uma diferença relativa grande, mas é uma diferença absoluta de só 5 amperes, então a gente vai usar o fusível de 15 mesmo. Além disso, no circuito, eu vou usar fios de 1,5 mm², que eles suportam ali aproximadamente 15 amperes nesse comprimento. Vamos agora entender a pinagem do botão. Eu tô aqui com um botão de 5 pinos. Testando com o multímetro na função de continuidade, a gente vê que com o botão acionado, os pinos 1 e 2 dão continuidade. Se a gente alimentar o 2 e aterrar o 5, o LED verde vai ficar iluminado sempre, e a gente não quer isso, porque esse LED serve para indicar que o farol de neblina está ligado. Se a gente alimentar o 1 e aterrar o 5, aí o LED verde só acende se o botão estiver acionado, e é isso que a gente quer. Se a gente alimentar o 4 e aterrar o 5, aí acende esse LED laranja que ilumina o símbolo do farol de neblina no botão. Então é interessante ligar o pino 4 no mesmo circuito da lanterna do carro.
Já o pino 3 a gente não vai usar. Ele é uma saída de tensão quando passa corrente pelo circuito entre o pino 1 e o pino 2. Então ele seria usado para alimentar um LED no painel do carro, para indicar que esse farol auxiliar está aceso. Mas o K não tem nada do tipo no painel. Esse botão vem com esse pino porque alguns carros da linha Ford têm esse ícone no painel, mas não é o caso do K. O botão original da Ford, feito pro K, só tem 4 pinos. Então, no meu caso, ele vai ser inútil. Com esses testes que eu fiz, então a gente pode concluir que essa é a pinagem correta desse botão. A gente vai puxar uma derivação de um circuito pós-chave do carro e ligar ela no pino 1. Quando o botão for acionado, vai fechar o circuito entre os pinos 1 e 2. E isso vai ligar o LED verde no botão e alimentar o nosso relé pelo pino 86. Vamos puxar uma derivação do circuito da lanterna e ligar ela no pino 4. Aí, com a lanterna do carro desligada, nada acontece. Mas com a lanterna ligada, o botão fica iluminado junto com os controles do ar e os instrumentos do painel. E o pino 5, a gente vai aterrar direto na lata do carro. Bom, então agora vamos ao procedimento. Vamos falar da instalação física. No caso do K de segunda geração, o para-choque já vem com suporte para os faróis de neblina em todas as versões. No caso do K, a gente vai precisar furar o para-choque. Se você não tiver uma serra-copo grande o suficiente ou se você tiver com medo de danificar a pintura do seu para-choque, você pode levar numa funilaria. Esse é um procedimento bastante simples. Então vamos começar tirando o para-choque do carro. Vamos começar subindo o carro nos cavaletes, que eu não canso de reforçar, é mais seguro do que apenas usando o macaco original do carro. Vamos tirar as caixas de roda ou para-barros. O meu carro tá sem, então eu vou linkar um vídeo do Point do Car, eu já fiz isso num vídeo anterior, ensinando qual que é o procedimento para você tirar o para-barro do seu carro. Em seguida, vamos tirar o para-choque. No caso do K, são 3 parafusos por dentro dos paralamas e 4 na mini frente, todos sextavados de 10 mm, que você consegue remover com uma chave canhão. No meu caso, eu vou reaproveitar os faróis de neblina que eu já tinha no meu carro. Eles são bem antigos e eles estavam com uma instalação meio ruim. Eles são presos aos para-choques por esses suportes. Eu comprei esses faróis 3 meses depois que eu comprei o carro. E isso já faz 11 anos, então tá na hora de abrir isso aqui e limpar tudo. Dá pra usar uma faca ou uma lâmina de estilete ou gilete pra tirar o excesso de cola velha. E aí você pode usar uma chave de fenda pra separar a lente da carcaça. O vidro eu lavei com água e sabão. A parte cromada não tá muito legal, mas eu vou reaproveitar mesmo assim. E aí mais pra frente eu pretendo comprar um conjunto novo. Depois de lavar a lente e a carcaça, eu tirei o excesso de cola velha que eu consegui. Não precisa ficar perfeito, mas é legal ter o mínimo de resíduo possível. Depois eu deixei a lente e a carcaça secando no sol um pouquinho. Para colar de volta, dessa vez eu tô usando uma cola de poliuretano, conhecida também como cola de para-brisa, que sobrou de um outro serviço que eu tinha feito aqui. Nesse farol aqui, a borracha e a carcaça, elas têm uns ressaltos para guiar a instalação, porque eles têm posição certa. Eu marquei o vidro e o plástico com um canetão, aí eu passei a cola no sulco do plástico e encaixei a lente. Depois eu prendi tudo com enforca-gato para ficar bem firme enquanto a cola secava. Enquanto eu esperava a cola secar, fui fazer a fiação. O relé, por não ter espaço lá na caixa de fusíveis, foi instalado aqui no cofre, então eu vou deixar ele aí. Já o fusível, por padrão, muitos eletricistas usam esse porta-fusível, e tudo bem, mas no caso do K, tem alguns slots vazios na caixa de fusíveis. Dá um trabalhinho desmontar e colocar os fios lá dentro, mas o resultado é ótimo, e para isso que a montadora deixou alguns espaços vazios. Então, se você tiver com paciência, é só desmontar e usar alguns deles. O meu carro é 2009. Eu vou deixar para consulta aqui embaixo o esquema de fusíveis que veio no manual dele. E eu vou deixar também a página do pós-facelift, que é o 2012 e 2013. No meu caso, pela praticidade, eu optei por usar o porta-fusíveis paralelo mesmo. Já em relação às lâmpadas, no K de 2008 a 2011, as lâmpadas são HB4 ou 9006. No K da mesma geração pós-facelift, as lâmpadas são H11. Vamos começar a montagem a partir do relé. No pino 30, eu vou puxar um fio de 1,5 mm direto do polo positivo da bateria, passando pelo porta-fusíveis ou pela caixa de fusíveis original do carro. Eu não vou ligar direto no borne da bateria, eu vou ligar nesse parafusinho aqui. Ele alimenta essa caixa de fusíveis de corrente mais alta e ele é bem prático, porque aí a instalação fica mais discreta. Eu vou usar um terminal olhal para isso. O pino 85 vai ser aterrado. Como eu disse, o polo negativo da bateria é aterrado na lata, então todo o chassi do carro é ponto de aterramento. Como a gente está aqui pertinho, eu vou aterrar o relé no mesmo ponto em que a própria bateria está aterrada, mas isso não é obrigatório, eu só estou fazendo isso para economizar fio. O pino 87 vai alimentar os faróis.
Com os cabos mais longos assim, eu gosto de passar eles pelo lugar provável em que eles vão ficar e prendo com esses enforca-gato de cor clara. Isso me permite medir os fios e cortar com alguma segurança de que não vai faltar. Aqui do lado esquerdo do carro, abaixo do farol e acima da buzina, eu fiz uma derivação para o farol do lado do carona. Vamos fazer uma emenda de cada um deles no chicote que eu acabei de puxar do pino 87. Essa emenda pode ser só trançando os fios de cobre, pode ser com terminais tipo espada ou pode ser com solda de estanho, aí fica a seu critério. Eu prefiro com terminais, porque é mais fácil de fazer as manutenções depois. Eu estou reaproveitando os plugs dos faróis, sabendo que eles podem precisar de substituição, então isso vai facilitar minha vida no futuro. O fio excedente do plug vai ser o aterramento. Eu já fiz aterramento nas longarinas e dá certo, mas é uma região que pega muita sujeira. Dessa vez, eu estou optando por puxar um pouquinho mais de fio e aterrar os dois lados junto com o aterramento do próprio relé, que, como eu disse, é o mesmo ponto onde a bateria está aterrada. Então, quase não tem risco de ter alguma quebra de circuito aqui. Por fim, é só fazer a ligação do pino 86 no botão lá dentro do carro. Eu não achei o plug original desse botão. Ele é um tanto difícil de encontrar e quando você encontra, ele normalmente custa caro. Uma alternativa legal são esses alojamentos para terminal do tipo Modu. São os que se usam em componentes eletrônicos, projetos de Arduino e tal. Eu comprei esses numa loja de componentes para robótica e custou muito baratinho. Eu paguei R$ 7,00 em 10 alojamentos e 50 terminais. Aqui eu fiz a fiação do botão conforme eu expliquei no diagrama elétrico. O pino 5 eu aterrei na lataria, atrás do painel, ali próximo da coluna de direção. O pino 2 eu liguei no pino 86 do relé, lá no cofre. Para quem não sabe, tem essas guarnições de borracha dos dois lados. Aqui ela fica atrás do reservatório de água. Os pinos 1 e 4 são derivações de circuitos originais do carro. E aí, nesse momento, muita gente fica com receio de sair cortando a fiação original. Para isso, eu uso essas derivações aqui. Eu comprei elas na internet faz um tempo. Elas custaram cerca de R$ 1,00 cada na época. Eles puxam uma derivação da caixa de fusíveis, por isso a gente não precisa cortar nada. Esse aqui puxa uma derivação do circuito da lanterna, que também vai iluminar o manômetro de pressão de óleo, e vai no pino 4 do botão. Esse aqui vai vir do circuito do sensor de velocidade e vai no pino 1. Depois que a fiação dos 4 pinos já estiver resolvida, então a gente só precisa encaixar o botão no painel. Agora chegou a parte mais legal, que é testar para ver se funcionou. Eu fiquei muito contente porque funcionou de primeira. E vamos ver o resultado na rua. Aqui é só com os faróis normais do carro ligados. E aqui é com o farol mais o farol de neblina. Aqui é só o farol de neblina. E é isso aí. Essa é a forma correta de a gente fazer a instalação de faróis auxiliares. Eu vou deixar os esquemas elétricos e as demais informações aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder fazer download e consultar quando quiser. Muito obrigada por terem assistido até aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima. Falou!